Oi, gente, voltando aqui ao meu microfone, né? Hoje é um vídeo de atualização, ou melhor, não atualização não. Hoje é um vídeo de leituras do mês de abril. Eu parei de fazer em março, né? Eu atualizei, é esse vídeo aqui ou aqui, vai estar nos cards. Se vocês ouvirem barulhos, é porque meus vizinhos estão tocando música, passa moto, passa não sei o que aqui na frente. Resumindo, é isso, né? A vida do youtuber. E tá, beleza. Em abril, eu li 3 livros. Um foi o Vanity Fair, ou a Feira das Vaidades, está aqui no Kindle e eu tenho um exemplar físico em inglês que eu ganhei de presente no sorteio depois que a gente acabou o livro. Aí eu li também O Alquimista, do Paulo Coelho, e eu li o Eu Queria Morrer, mas no Céu Não Tem Toboque, da Bexerri. Aí tá, beleza. Vamos começar aqui pela Feira das Vaidades. Eu li nessa edição da Pedra Azul, em português, tá? Tá aqui no Kindle. Enquanto isso, eu vou aqui procurando e vou falando pra vocês um pouco. Mas tá. O que se trata o Vanity Fair, né? Que é a Feira das Vaidades. Basicamente, ele é o autor, William Makepeace Thackeray, ele era meio que contemporâneo do Dickens e tal. Então, assim, até meio esquisito, né? Um autor contemporâneo ao Dickens e a gente quase não conhece muito dele, né? E o que acontece? A história é a história da Beck e da Amélia. Elas duas são as protagonistas, apesar de que a gente tenha a noção de que a Beck é a grande protagonista. Mas é sobre os dois, né? As duas, no caso, a história das duas. Tá aqui a capa. Se eu achar, eu vou procurar uma imagem na internet para colocar colorido para vocês verem. É da Pedra Azul. E o livro tem umas 700 e poucas páginas. Eu consegui ler um livro grande esse ano, ainda não terminei os outros, né? Mas ok. É a história da Beck e da Amélia. As duas, elas começam numa escola só para garotas, né? Essas escolas de... Eu vou falar de etiqueta, né? E elas conhecem lá. Só que a Beck, ela é pobre e ela é professora nessa escola. O pai dela, ele era um homem pobre e, se eu não me engano, ele era artista e tal, alguma coisa assim. E só que em um dado momento ele morre, a mãe dela também era uma artista e o sonho dela era ser como a mãe dela, né? E mas a Beck era uma menina virada, assim, ó. É literalmente a história do pobre que sabe fazer tudo e monetiza todas as coisas, sabe? Pra ter uma fonte. Eu não tô criticando isso, tá, gente? Isso é a realidade. Infelizmente, é a realidade de muitos de nós, né? Que são oriundos da classe proletária. E no caso dela, o pai dela, ele não tinha assim, uma boa condição financeira e ela começou, como a mãe dela já era uma mulher francesa, então ela já sabia falar francês, então começou vamos usar ela de professorinha de francês, sabe, para as menininhas. E era naquela época que a influência da França sobre os países da Europa era muito grande, então todo mundo falava francês, a questão da guerra também, as guerras napoleônicas. E, e a Beck é uma pobre virada. Como todas nós. Né? E ela é escrita como muito bonita e tal, mas ela não. Sempre tem aquele negócio de. Ela é muito bonita, ela é muito inteligente, ela fala francês, ela entende de política, ela entende de tudo, de violino, de música e tal, parará, de canto, mas ela não vai casar com um homem rico porque ela é pobre, entendeu? Ela não é da mesma classe que esses homens. E sempre tem esse negócio. E sempre também tentam fazer a Beck de capacha só porque ela é pobre, entendeu? E ela. Só que ela não. Ela não aceita isso, não. Teve uma das professoras da escola que disse: a Beck sabe ensinar. O nome dela é Rebeca, tá? Apelido de Beck. A Rebecca Sharp. E ela. Chama a Beck pra dar aulas no lugar de outra professora e tal, ou então começar a dar alguma aula e iam iniciar. Aí ela disse: tá bom, eu ensino, deixa que me paguem. Aí, mas você já recebe o seu salário. Ela: eu vou dar outra aula que não é a que eu dou, então eu quero receber o salário. Então, assim, a Beck era muito esperta e muito virada. Isso é uma coisa assim que a gente tem muita consciência. E o livro é basicamente a tentativa da Beck de subir mesmo na sociedade, mesmo que ela case com quem seja para isso, mesmo que ela precise fazer o que seja preciso. E ela tava lá para fazer a subida dela. Ela é muito
muito virada até no sentido social, por exemplo. Ela é muito dada socialmente. Ela sabe conversar com todo mundo. E principalmente os homens. Então, assim, ela sabe encantar, ela sabe conversar, ela sabe te levar, te enganar também na conversa. Então, assim, senhoras que tinham alguma doença e ficavam acamadas e precisavam de enfermeiras, de cuidadoras, né? Aí ela ia, porque normalmente elas sempre gratificavam essas meninas que cuidavam delas, né, com alguma coisinha, um dinheirinho, sabe? Não era uma fortuna, mas era um dinheirinho. Então ela sempre fazia isso, ela engolia muito sapo, mas ela fazia isso, para ela conseguir tirar um dinheiro. De quebra ela ainda conhecia os moços, os casadoiros, né? Os moçoilos das famílias. E é nessa que ela consegue um casamento. Só que foi um casamento, nossa, gente, que assim, dá até pena dela, porque você quer que ela case com alguém que tenha, né? E ela vai pra uma família que é do senhor Crowley. E esse Crowley, nossa, o gênio dele é terrível, gente. Só que aí a esposa dele morre. E ele gosta muito da Beck. Porque ela não é burra, sabe? Então ela sabe fazer contabilidade. Ela ajudava ele muito nessas questões de contar as coisas mesmo. Contabilizar, saber o que fazer e tal. Algumas questões até de dúvidas que ele tinha sobre o que fazer, ele perguntava dela. E quando a esposa dele morreu, tipo assim, gente, ele tava no velório e ele pediu ela em casamento, sabe? Foi horrível. Por isso que a gente fala, o senhor Pete Crowley, pelo amor de Deus. Mas assim, a Beck tinha casado em segredo com o filho dele. Eu já tô dando logo spoiler. Tá, beleza. Pausa. Quem é a Amélia? A Amélia é a única amiga riquinha que a Beck tem. Ela é uma das alunas dessa escola onde a Beck trabalha. E a Beck começa indo para casa da Amélia depois que a Amélia já se formou, né, nessa escola. E é a partir desse primeiro contato com a família da Amélia que a Beck consegue, por exemplo, até esse casamento, né? Então, assim, é a história delas duas. Tipo, a Beck tem alguns momentos em que ela tá numa situação financeira, eu não vou dizer melhor que a da Amélia, porque a da Amélia sempre ficou, assim, melhorzinha do que a Beck. Mas, assim, em questão de ajuda, a Beck consegue ajudar mais. Em outros momentos é a Amélia. E, assim, a Amélia é aquele tipo de moça que ela não vê mal em ninguém, gente, mesmo em quem ela deveria ver. Então, assim, dá muita raiva da pobre da Amélia, mas, ao mesmo tempo, a gente fica assim... Ai, mana... Tipo, eu te entendo, sabe? E a Amélia é uma das... Assim, um pouco das histórias também sofridas, sabe? Porque ela é de uma família abastada, sim, só que o pai dela perde tudo e o pai dela, ele não é um bom gestor. Eu tô com alergia, tá, gente? Então, perdoem aí. Ele não é um bom gestor. Então, ele acaba perdendo quase toda a fortuna deles por conta de negócios malfadados, né, que ele fez. E... acaba que a história delas é isso, sabe? Ver o quanto que a pessoa tem que performar para ela caber naquela sociedade, sabe? O fato da Beck ter que ser uma... Não é nem charlatã, mas ela ter todo esse traquejo social para ela sobreviver. A história delas duas é uma história de sobrevivência. Tipo, pode ter uma coisa engraçada ou outra, mas é simplesmente para sobreviver. Porque elas sabem que na sociedade delas, se elas permanecerem solteiras, tipo assim, se você é uma mulher solteira, porque você tem alguma coisa pra se manter, sabe? Porque de resto, se você é mulher pobre, casar é sobreviver. É aguentar mais um dia, é sobreviver mais um dia. É ter mais um dia pela frente. Então, é bem... Tirando essa pompa toda, né, de romance, ainda assim é uma história triste, porque é uma história de sobrevivência, né? A gente tá aqui lendo Jane Austen pra quê, né? Tipo assim, se você aprendeu alguma coisa lendo Jane Austen, é que as mulheres casam pra sobreviver. Então, basicamente é isso do Feira das Vaidades, né? Não vou contar muito do fim, porque o fim já se passaram anos, sabe? Desde que a história começou. Essa história acompanha a vida delas por anos. Então, assim, o fim é aquele, né? Já conhecido e tal. Cada um toma seu rumo e é isso aí. Mas não tem personagem que a gente mais desgoste do que o Dobbin. Sério. Você começa... Nossa, que pena do menino, né? Não sei o que. Aí você termina assim... ranço. Chato. Muito chato. Quem gosta do Dobbin, faz favor. Não fala comigo, não. Ah, outra coisa, gente. O Feira das Vaidades eu li numa leitura coletiva, que já se encerrou, né? Encerrou em abril, eu acho.
Eu acho que deve ter terminado esse 1º de abril. Mas, resumindo, encerrou em abril. E é basicamente isso. Mas eu vou deixar os Instagrams literários das pessoas com quem eu participei. É a Marilise e a outra é a Juliana, que é o Julitera. Então, eu vou deixar aqui embaixo, tá? E é isso. Foi de leitura coletiva. Ainda não acabei o It também, que foi leitura coletiva com a Raine do Palavras Radioativas, mas algum dia, até dia 31 de dezembro de 2023, eu termino de ler o It a coisa. Nem que eu termine dia 31. E assim, já acabei muito livro dia 31. Só porque eu não queria levar pro ano seguinte. O próximo livro que eu li que eu acabei, né, em abril, foi O Alquimista, do Paulo Coelho. Ai, não fica a capa nessa. Não sei por que fica a capa quando a gente tá vendo o livro e depois muda. Não sei o que acontece, mas ok, vou deixar aqui. Só mostrar pra vocês e depois eu deixo a imagem aqui na tela. O Alquimista, do Paulo Coelho. E, né, apertei no botão de parar de gravar sem querer. Gente, O Alquimista é o meu primeiro Paulo Coelho. Antes eu tinha, assim, preconceito literário com o Paulo Coelho e eu resolvi ler. Né, pra definir se eu ia continuar não lendo ou se eu ia ler. E eu comecei a gostar, pelo menos desse livro, assim, casou muito com o momento que eu tô na vida, que, assim, estou me despindo de certas coisas pra dar espaço, sabe, pra uma auto-mentalidade. Então, assim, eu não sei se eu já falei, comentei, provavelmente sim, só não lembro em qual vídeo, que 2022 era meu ano de evolução espiritual, né? E eu continuo ainda, né, gente, em 2023. E o Paulo Coelho, assim, acho que se eu tivesse lido esse livro em 2022, não sei, eu não gosto de ficar fazendo esse tipo, e se, mas eu li o livro e eu pensei, cara, basicamente, eu me senti o protagonista. E é difícil não se sentir como se fosse o protagonista desse livro, porque ele fala de um menino jovem, o Santiago, se eu não me engano, o nome dele. E ele é pastor de ovelhas, né? E ele tem sonhos que são recorrentes, né? E ele sonha com descobrindo um tesouro. Só que esse tesouro em si não é a parte mais importante, né? Mas ele sai, tipo assim, de tentar entender o que eu sonhei, né? Então ele vai numa cartomante e essa cartomante diz pra ele, olha, o que você tem é uma visão do seu futuro. Então, se você abraça a sua jornada, a sua missão, né, de alma que você tem que cumprir aqui nessa existência, você tem que ir atrás, né, de saber o que é isso. Se você ficar aqui, se você se contentar em ficar aqui, você nunca vai saber o que isso poderia ser. Aí você vai chegar com. Só que isso eu tô adiantando um pouco. Aí ele continua, né? Ele não dá muita bola pra isso, ele acha que é uma coisa da cigana e tal. Até que ele encontra um rei. E esse rei fala pra ele, né, que, olha, se você recebeu o aviso do seu futuro, se você estava tão aberto a receber mensagens da espiritualidade e do universo, ouça e vá atrás, né? E ele foi atrás, ele conversa com esse rei dá umas dicas pra ele, né, dá umas orientações, e ele vai. E ele fica com aquela convicção de que ele sabe que ele tem que ir para um lugar especificamente, né? Aí ele vai pro Egito. E lá no Egito, nossa, essa viagem toda dele ir para lá, dele conhecer, na verdade, aquela parte lá do mundo, e essa é a viagem, sabe? Os amigos, talvez o Hexa sejam os amigos que a gente faz pelo caminho, né? No caso, a missão dele não era só descobrir esse tesouro, mas era fazer essa viagem. Porque depois dela, ele estaria finalmente pronto, né? Pra receber estava apto a descobrir, de fato, o tesouro. E meu pai chegou, então, assim, continuo daqui a pouco. E ele vai pra essa viagem, se metendo em problema, fazendo merda. Só que, assim, gente, isso é uma analogia pra vida, né? Toda viagem que ele fez, conhecendo pessoas, se apaixonando, cometendo erros e aprendendo com eles, é uma analogia pra vida, né? E eu já adiantando, né? Ele descobre que basicamente ele precisava ter feito uma viagem toda pra descobrir que o tesouro estava aonde ele já estava, né? E é quando ele volta, né, pra Espanha, se não me engano, que é quando o livro começa, e ele descobre que o tesouro sempre esteve lá. A viagem pro Egito foi pra ele ter a experiência, a jornada de ver o mundo
em outros, como é que é o mundo, né, longe daquele mundinho que ele tava. Tipo, ter aberto pra abrir a mente dele, né? Pra ele entender de outras coisas antes dele entender de tesouro, né? Do que ser uma pessoa que descobre um tesouro. E é isso. Eu gostei muito do livro. Eu lia muito nos momentos que eu tava na academia, né? Fazendo cardio, eu ficava lendo na esteira. E foi um livro, assim, que dialogou muito comigo. A vida de quem mora com outras pessoas, né? E é youtuber, mas tudo bem. O último livro é o Eu Queria Morrer, mas no céu não tem topo aqui, da Bexerri. Deixa eu trocar aqui o ângulo. Nossa, fica melhor mesmo. Aí vão ver minhas roupas. Vou fazer uma coisa. Pera. Tá, vamos lá. Gente, esse livro foi muito bom de eu ter lido ele, porque eu até vou falar com minha psicóloga sobre. Que esse aqui, né, Eu Queria Morrer, mas no céu não tem tteokbokki. Tteokbokki é um prato coreano, é um bolinho de arroz, que quando eu fui num restaurante coreano eu já provei, não gostei muito, mas tudo bem. Isso aí a gente, mais quente, eu adorei. É uma selga apimentada, nossa, maravilhoso. Se tem um restaurante coreano na sua cidade, a gente vá. Vá e aproveite. Melhor culinária, viu? É claro que a brasileira sempre acima de todas, né? Pra mim, que sou brasileira. Mas eu gosto muito da comida coreana. O que acontece? Nesse livro, não é ficção, né? É um livro meio até que autobiográfico, porque a autora, ela... Ai, meu pai amado, vida do YouTube. A autora, ela tem... Vai ficar coisado, tá, gente? Porque eu tô apoiando aqui na janela. A autora, ela tem distimia, que é um transtorno depressivo, só que não é como o transtorno depressivo maior, né? Que a gente tá mais conhecido, que a gente conhece mais e está mais habituado a ouvir, né? Que as pessoas tenham. Ela tem o que a gente chama de distimia, né? Que é esse transtorno depressivo, só que assim, é como se ela tivesse episódios disso. Não necessariamente convivesse, né? Assim, cronicamente, né? Com a distimia. Vou até colocar aqui fotos do... A parte boa de ter ficado assim é isso. Colocar aqui as definições do Google mesmo, de distimia. E ela vai contando como é que foi o processo terapêutico dela, né? Uma coisa que a gente ouve muitas... Principalmente quem acompanha conteúdo de Reels, TikTok, Instagram, essas coisas, da gringa, é ouvir o conceito de Seasonal Depression, né? Que é depressão sazonal. E... eu, como uma pessoa neurodivergente, que eu tô aí a querer saber se eu tô no TDAH, se eu tô no autismo, se eu tô nos dois, eu me identifico um pouco com esse conceito, porque quando falam que o burnout do TDAH é diferente do burnout normal, eu compreendi no dia que eu tive um. Eu tive em 2021 um burnout e, cara, gente, eu não conseguia, assim, pensar. Eu não conseguia processar nada, sabe? Me falava as coisas, eu não conseguia pensar em post, por exemplo. Foi a época que eu parei de fazer qualquer conteúdo, porque eu não conseguia pensar em nada. Tipo assim, eu quero post assim e tal, não sei o quê. Eu sempre faço isso. E eu não estava conseguindo, e eu estava sentindo um cansaço imenso. E foi nessa época, assim, agora que a gente está em junho, né? Foi depois do meu aniversário. Eu disse que eu segurei até o dia do meu aniversário, né? Depois disso eu não me segurei mais, né? Tô aqui, eu fui com Deus, fui de base ainda. Depois que eu tive esse burnout. Porque depois, assim, antes eu tava segurando, eu não tava demonstrando, mas depois eu demonstrei. Porque eu tava muito, assim, acabada. Eu dormia e não ficava bem. E eu me sentia, assim, cansada. Parecia que eu não tava 100%, sabe? Eu tava com uma eficiência mínima possível. Eu não tava nem perto de 50%. Então, assim, não é à toa que foi a época que eu mais recebi, assim, puxão de orelha de professor. Foi nessa época. Porque parece assim que eu tava lá e não tava. Então eu não tava conseguindo assim, me dedicar para as coisas, eu não queria saber de nada. Eu levei puxão de orelha da minha professora do francês, levei da minha psicóloga, levei todo mundo. Aí, né, tô aqui, eu levei assim, maior tempo para eu me recuperar assim, e eu voltar, não é nem a conversar com elas assim, porque eu não fiquei com mágoa nem rancor nem nada. Eu só fiquei assim com, sabe quando eu só quero falar quando eu estiver bem? Então, era isso. Eu faltei uns 3 sábados isso. No francês, porque eu não conseguia, assim, estar lá, pensar francês, fazer francês, essas coisas eu não conseguia, não. E ela vai narrando, né, esse processo dela, de que ela se sentia feia, com problemas de autoestima,
de que ela era muito insegura também do próprio trabalho. Ela trabalhava, se não me engano, para uma editora. E ela ia narrando, sabe? De que parece que pra ela nunca estava bem, assim, as coisas que ela fazia. Ela achava que os outros sempre iam fazer melhor. A formação dela, independente, assim, dela ter tido a melhor formação que ela pôde, né? Que a família dela também pôde pagar, ela se sentia atrás de gente que tinha feito universidades melhores e essas coisas. Então, assim, foi bem assim, nossa, eu te entendo, mano, porque passa a mesma coisa. Foi quando eu fiquei assim, e se eu for atrás, sabe, de ver? Né, tô aqui, eu até quero comentar com isso com um psiquiatra, mas isso é para outro vídeo. Mas, resumindo, é isso, sabe, gente? É bem. Foi um bom livro, sabe? Porque a maior parte dos capítulos são sessões dela da terapia. Então, quando você lê, você fica. Principalmente nós que somos mulheres, assim, e vivendo nessas sociedades pós-modernas, né? A gente fica assim. Eu já senti isso antes. Não dizendo que todo mundo tenha, né? Mas não é te dar um diagnóstico, mas muito das questões dela se parecem, né, com as nossas. Então, eu gostei muito desse livro. Só não gostei muito da capa, do design mesmo, mas assim, tudo bem. Eu vi que ia lançar uma edição portuguesa desse livro e a capa eu achei muito bonitinha. Então, assim, eu fiquei um pouco assim, poxa, né, dava pra ter feito assim, uma capa um pouco mais parecida com a original, né? Ou melhor, com a original não, com a capa em inglês. Que ficou um pouco parecida a essa edição portuguesa, mas não muito. Mas assim, é isso. Mas eu gostei bastante do livro. Eu li no Kindle mesmo. E é isso. Os lidos de maio, né? Ou melhor, de abril. De maio ainda nem. Eu não sei nem se eu consegui acabar um livro nesse mês. Mas tudo bem. Acho que não. Não acabei nenhum livro, não, gente. Então maio eu vou ficar devendo. Tô terminando, engateando ainda os livros de maio. Então é isso. E é isso aí, gente. Lido de abril. Li 3 livros, né, esse mês. E é isso. Gostei muito dos livros que eu li, né? Que eu acabei, pelo menos, em abril. E o Alquimista, assim, eu acho que foi o que eu mais gostei. Em segundo lugar, o livro do Topoki. Em terceiro, eu vou deixar o Vanity Fair, porque eu acabei ele nesse mês, né? Mas eu gostei muito da história. Era engraçado, assim, parecia às vezes parecia uma novela um pouco assim de Alcir Carrasco, sabe? Então, tinha alguns momentos assim. Mas tinha algumas problemáticas também naquele livro, tá, gente? Tipo, a forma como os protagonistas... a questão que marca as falas racistas, né, das pessoas. Eu tive muito problema lendo. Então, eu ficava assim... Meu Deus! Sabe? Aí tinha horas que eu não sabia se era meio que a opinião do autor ou se era, tipo assim, mostrar como é que era essa sociedade, sabe? Então, ficou bem dúbio e eu fiquei até levemente preocupada. Mas fala muito problemático, muito mesmo, muito, muito, gente, sério. Quem lê, assim... Nossa, chega a dar uma agonia de pensar que uma pessoa pensou isso, sabe? E falou, pior, falou, né? E era uma coisa muito naturalizada, né? Falada... por exemplo, uma coisa que a própria Meghan Markle falou, né, de que havia muitos questionamentos sobre qual seria a cor, né, dos filhos deles, né, dela com eu descobri que não é Harry, é Henry, com o príncipe Harry. E ficavam fazendo piadinha, falando, será se eles vão nascer, tipo, da cor dela e tal? E tem um pouco disso no livro, só que pior. Bem pior, na verdade. Então... É um livro, assim, que nossa, quem ler essas partes foi bem complicado. A forma como naquela época tinha muito contato com as pessoas vindas das colônias, né? E uma das colônias britânicas daquela época era a Índia. Então, tem indianos bem melanizados. Então, tem alguns desses, não vou dizer protagonistas, mas personagens no livro. E eles falam mesmo da cor dessas pessoas e eu fico assim... Mano, pelo amor de Deus, eles ficavam fazendo piadinha dessas pessoas pelas costas. Então, é bem problemático esse livro por esses trechos. Então, assim... Mas ficou aí o questionamento.
Então, eu tenho problemas. Então, eu ficava assim... Isso aqui é o autor falando... Eu sei que era o personagem falando, né? Mas eu fico... Isso aqui o autor concordava? Ou não? Né? Preocupante. Então, é um pouco disso, sabe? Bem preocupante. Mas vai ficando por aqui. E é isso. Foram os livros de abril. Deixa eu ver. Tá aqui. Menos mal que já dá pra tirar uma foto. E eu só vou colocar a capa do... Ah, eu não falei isso antes, mas o livro do Toboki eu li no telefone. Eu coloquei no telefone pra ler, no aplicativo do livros do iPhone, e eu tava lendo lá. Então vai ficar só a fotinha dele mesmo. E é isso. Eu já tinha colocado o livro do Fênix Fair no plástico de volta, agora eu vou ter que tirar só pra tirar uma foto. Mas é isso, gente. Esses foram os lidos de abril.